E aí galera, beleza? Vamos continuar nosso curso de História do Brasil. Olha aqui atrás, ó, período regencial, um dos momentos mais importantes da história do nosso país. Sabia disso? Pois é, e cuidado, um conteúdo muito fácil, porém malicioso, porque a gente pode cometer muitos deslizes, mas eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Olha aí, primeiro, qual é o contexto do período regencial? O período regencial, ele começa quando Dom Pedro abdica em nome do seu filho Dom Pedro II de Alcântara, ok? Dom Pedro I. E Dom Pedro II era menor de idade, perfeito? Bem pequeno ainda, ele não poderia governar. Então, conclui-se o processo de quê? De independência. Olha aí, ó, conclusão, consolidação do processo de independência. Viu como a regência é importante? Vou sair um pouco da tela aqui para tu poder olhar melhor. Olha, ó, nós temos como características gerais grande instabilidade. Esse período aqui realmente é um período de muitas revoltas. São tantas revoltas que não dá para contar nos dedos das mãos. As mais conhecidas, sim. Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, Revolta dos Malês, Cabanada, que é diferente de cabanagem, mas tem muitas outras, sabia? A gente vai conversar sobre isso mais tarde. Olha aqui, ó. Experiência republicana. Muita gente não te conta isso aqui, que houve uma experiência republicana, mas sim, não foi república. É correto dizer, não, nós estamos no período do Império, entre o primeiro reinado até o final do segundo. Porém, esse período aqui, ele é um período em que nós vamos ter disputas políticas entre os agrupamentos brasileiros que pela primeira vez governam o Brasil. Por isso que é um momento de consolidação. É a primeira vez que brasileiros governam o Brasil. Ó, brasileiros governam o Brasil. Deu para entender? Então, sendo assim, ó, cuidado. Esse momento vai ser um momento de tensão. E por não ter a figura do imperador, muitas regiões não vão aceitar a regência. Outro ponto é que nós temos uma hegemonia do Partido Conservador. E esse Partido Conservador, né, que na verdade levava o nome de liberal, depois eu vou desenrolar essa confusão aí, como é que ele é conservador, como é que ele é liberal? Na verdade, o Partido Liberal Moderado, que mais tarde vai dar origem ao Partido Conservador. Entendeu agora? Perfeito. Então, esse partido ele tinha uma tendência à centralização. E os problemas regionais de cada província, somado a tudo isso, há uma tendência de centralização. E aos problemas regionais, nós vamos ter várias tentativas de secessão, de independência. Mas calma, vamos organizar tudo passo a passo para não complicar o nosso entendimento. Primeiro vamos falar das características gerais, depois vamos falar dos partidos e aí sim a gente vai falar sobre os desdobramentos ao longo dessa regência. Apesar do Partido Liberal Moderado, que nós ainda vamos conversar sobre ele, ser hegemônico, a regência ela viveu um período de experiência republicana porque ela teve um momento em que vamos ter um acordo entre esses partidos e vamos ter uma certa autonomia. E aí esse período dá um ar de república. Vamos chegar lá. Vamos passo a passo. Olha aqui comigo, ó. Então já falamos sobre as instabilidades, que são as revoltas. Falamos dessa experiência, porque vai ter um acordo entre os partidos. E aqui nós vamos ter uma certa autonomia das províncias, vamos dizer por quê. E claro, a consolidação, porque vem desde 1808, com o fim do Pacto Colonial, 1822, com a Declaração Oficial de Independência, agora em 1831, com a saída do português, que é Dom Pedro I, e
quem assume? Brasileiros, mesmo sendo no formato de governo de 3, que são as regências trinas, como nós estamos vendo aqui, ó, saindo um pouquinho da tela para você, ó. Regência trina provisória. Por que provisória? Porque não sabia-se que Dom Pedro ia abdicar. Então, quando ele abdica, ele pega muitos de surpresa e o parlamento aí, na verdade, o Congresso, que não é chamado Congresso, era parlamento, ele estava de recesso. Então eles vão ter um período de abril a junho, temporariamente, para que os outros voltem e possam formar uma regência trina permanente. Claro que houve medidas tomadas aqui, a gente vai ver cada uma delas, tá? Depois da regência trina permanente, agora é interessante, trina porque, claro, 3, 2 civis e um militar. O militar para manter o equilíbrio entre as disputas políticas, entre esses grupos civis, que a gente vai ver quais eram, tá? Principalmente aqui, ó, principalmente dentro da regência trina permanente. Vai ser extremamente importante esse equilíbrio e acordos esses que vão levar a essa experiência republicana que nós conversamos. Por isso, pessoal, esse período que vai de 31 até 37, onde nós vamos ter o ato adicional, só dando um spoiler aqui para vocês, o Código de Processo Criminal, que dava certa autonomia, para dizer a verdade, dava muita autonomia às províncias, nós vamos chamar de avanço liberal. Então, a regência, apesar dela ser dividida em 1, 2, 3, 4 momentos, a gente pode dividi-la também em 2 momentos. Avanço liberal, devido ao ato adicional que vai ser criado, e eu vou mostrar quando, no momento certo, perfeito, e devido ao Código de Processo Criminal que também foi criado, dando autonomia jurídica, Código de Processo Criminal, às províncias e dando autonomia política, ato adicional de 1834, à Constituição de 1824. Perfeito? Quando esses dois são dissolvidos, aí sim nós temos um regresso conservador, ou pode aparecer na tua prova, um regresso ao conservadorismo. Não esqueçam isso, com a regência de Araújo Lima. Primeiro nós começamos com 3 regendo, 3, depois o ato adicional muda para 1 regendo, e aí tem uma experiência republicana, porque esse que vai reger, ele é eleito, entendeu? A outra razão não é só a questão da autonomia, mas também o fato de eleger. Tudo bem que o voto é censitário, quem vota são os proeminentes, com maior riqueza, mas nós temos eleição. Essa eleição vai ser para um regente uno. Depois, regência una de Araújo Lima. Padre Antônio Feijó, Araújo Lima. Juntando a experiência de eleger um regente e de ter uma autonomia provincial pelo ato adicional e o Código de Processo Criminal, nós damos, mais uma vez, repetindo, reforçando, a esse período o nome de avanço liberal. E cancelando isso aqui, ó, no ano de 37, retroagindo, voltando ao conservadorismo, regresso conservador. Ficou claro? Vamos avançar. Agora, para entender tudo isso aqui, pessoal, qual é o segredo? O segredo é este, ó, entender quais são os partidos. Nós temos o partido restaurador, que o nome já está dizendo, ele quer restaurar, apelidados de caramurus, ok? Esses apelidos vinham muito dos jornais, os quais eles tinham para divulgar suas ideias, perfeito? Portugueses mesmo, que queriam o retorno de Dom Pedro I e restaurar o seu governo. Eles são centralizadores e absolutistas. Não esquece de anotar aí, ó. Absolutis, assim como Dom Pedro foi ou tentou ser absolutista, tá? Liberais moderados, brasileiros, elite, sobretudo lá da região do Sudeste, ok? Chamados de chimangos, grandes proprietários rurais, muito ricos, escravistas, e tá aqui, ó,
Além de escravistas, nós temos centralizadores. Para eles, todo o governo do país deve estar sendo regido pela capital, Rio de Janeiro, e as províncias não podem ter autonomia alguma. Questões jurídicas, manda-se o juiz de fora, que sai do Rio de Janeiro para tomar decisões dentro do estado do Pará, do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Sul, não importa. Perfeito? Estados não, províncias, porque o nome estado só vai ser assumido depois da república. Então vamos lá. Então eles interferência mesmo, controle total sobre as províncias, tá? E claro, eles foram a principal força política daquele período. Era o partido mais forte, era o partido mais proeminente. Dentro de cada província, você que está aí no Brasil inteiro, quando o seu estado era província, pode ter certeza que qual partido que tinha força dentro do seu estado naquela essa província? Liberais moderados. Aqui no Maranhão, onde eu estou, São Luís, os moderados eram chamados de cabanos. E os exaltados, também liberais, olha, interessante que ambos são liberais, tá? Eram chamados de bentivis. Aqui, cabanos e bentivis, que deu origem à balaiada. Então vamos lá, quem são os exaltados? Chamado de farroupilhas, não tem nada a ver lá com a guerra da farroupilha, tem nada a ver, perfeito? Proprietários de terras, também proprietários, mas não tão influentes, não tão ricos quanto esses aqui, e não tinham controle da sua política local, participavam dela, mas não estavam à frente, é o caso dos bentivis aqui no Maranhão, ok? Sem força política, tá? Não que eles não tivessem nenhuma importância política, por favor, mas porque eles não estavam à frente da liderança política da província constantemente. É isso que eu estou dizendo, tá? Às vezes nem conseguiam estar. Alguns militares, eu não entendi, militares? Os militares têm tanta força, turma, o exército brasileiro só vai passar a ter força depois da Guerra do Paraguai. Não esquece disso. E a Guerra do Paraguai é segundo reinado. Aqui, a força militar é a Guarda Nacional, que na nossa aula ainda nem citei e a gente nem mostrou como surgiu ainda, entendeu? Então entende por que os militares estão aqui num grupo que não tem força política ainda, não é o momento dos militares. Defendiam uma autonomia, que cada província tivesse autonomia. Hoje, tá? O tipo um federalismo, tá? Onde cada província tivesse suas próprias leis municipais, suas câmaras estaduais, né? Provinciais, pudessem ter autonomia, que o governador, hoje, na época, presidente de província, não intervisse nas decisões das províncias. É isso que eles queriam autonomia. Então vamos lá, ó. Autonomia, centralização. Autonomia, centralização. É isso que principalmente diferencia um do outro. Agora, dentro desse grupo aqui, lá vai um segredo que só Elvis John te conta. Tinham os radicais, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Existiam radicais. Não é que o grupo inteiro fosse radical, mas esses radicais, principalmente as classes médias, defendiam república e fim da escravidão. Isso só vai ser possível, ó, lá no final do segundo reinado, com a criação do Partido Republicano na década de 70, e é isso aí, a gente vai conversar depois, legal? Existia um grupo radical, mas dentro do partido quem tem força são os latifundiários que querem autonomia para as suas províncias. Deu para entender? Agora, o nosso próximo passo é entender as características peculiares de cada um desses momentos, para que a gente possa ter os elementos que demonstram esse avanço liberal. Vamos lá? Beleza? Agora, pessoal, falando sobre as características peculiares de cada momento da regência, tá? Legal? Vamos começar pela regência trina provisória. Olha ela aqui, ó. Regência trina provisória. Buscou estabelecer a paz interna. Lembra que eu falei para vocês que era um momento de conflito, que era um momento de tensão, principalmente entre os dois partidos, liberal moderado e liberal exaltado. Moderado. Então, para estabelecer essa paz, então eles vão buscar um acordo, vão colocar um militar
para manter o equilíbrio. Então, regência trina. Outra coisa, anistia aos revoltosos, momentos de muita tensão dentro do Brasil, tá? Supressão provisória do poder moderador, isso aqui vai retornar. Lembra? Quem criou o poder moderador? Dom Pedro I, exatamente, ó. Proibição de criar novos impostos, interessante, porque isso aqui gerava muita insatisfação popular, e também das províncias, porque quem paga imposto não é só o povo, mas também as elites locais, perfeito? Proibição de dissolução da Câmara, porque incomoda as elites locais, porque estão nas mãos da regência do poder central, ok? Outro ponto, eleição da regência trina permanente, porque essa daqui ela foi definida pelos parlamentares que estavam lá no Rio de Janeiro no momento da abdicação. Então tinha que ter maioria e tinha que ser consolidado isso aí. Perfeito? E aí sim a gente entra na regência trina permanente. Olha ela aqui, ó. Criação da Guarda Nacional em 31 de agosto. Isso foi feito pelo ministro Padre Diogo Antônio Feijó. Isso é muito importante. A Guarda Nacional ela é importantíssima para a história do Brasil, pessoal. Porque nesse momento aqui, o Exército ele ainda não tem proeminência enquanto força militar. Entenderam? Então, se o Exército não tem proeminência quanto força militar, quem é que vai ter? A Guarda Nacional. É daí que vem a patente de coronel, que era a maior patente da Guarda Nacional, que mais tarde vai dar o título de coronel aos grandes fazendeiros. Por quê? Porque eram esses grandes fazendeiros que ocupavam essas patentes. Olha, ó. E vão utilizar a Guarda Nacional como força de repressão para os seus inimigos locais. Então, ó, isso aqui, ó, anota. É um dos fatores que traz autonomia para as províncias. Traz autonomia o quê? Militar, força de coerção. Se eu sou um político regional, que eu estou dentro desse contexto e tenho uma força de coerção, eu posso manter o quê? A minha hegemonia. Entendeu? Então, ó, a Guarda Nacional, mais tarde, o Código de Processo Criminal, que vai estabelecer o juiz de paz, o juiz local, dentro da província, escolhido pelos homens bons. Deu para entender? Ou seja, os grandes proprietários, aqueles mais ricos proprietários regionais, para governar, isso aqui dá autonomia o que jurídica. Esse juiz de paz, ó, torna-se autoridade máxima política e municipal, dentro dos municípios. Ele poderia indicar o delegado, ele fazia papel de prefeito, praticamente. É isso que acontecia, tá? Eleito pelos homens bons, como eu acabei de dizer, grandes propriedades rurais. Legal? Continuando. E aqui a pérola, né? Ato adicional de 1834, a Constituição de 1824, a maior Constituição que nós já tivemos, que regeu por mais tempo, tá? Ó, o objetivo era conciliar. Guarda isso aqui, pessoal, ó. Conciliar os grupos que estavam disputando poder, moderados e exaltados. Então tinham que ter medidas interessantes aos dois. Porém, essas medidas elas foram mais favoráveis aos exaltados. Os exaltados convenceram parte dos moderados, até mesmo porque os moderados não eram tão coesos assim. Tinha uma ala mais conservadora dos moderados e uma ala mais liberal dos moderados. Ok? Perfeito? Então, de que era necessário uma autonomia maior. Então, o que ele vem estabelecer? Emenda, reforma constitucional. É isso que ele vem fazer. Isso é um ato adicional. Perfeito? As assembleias legislativas provinciais, ou seja, estaduais, na linguagem atual, o que elas vão fazer? Nomear o presidente de província e elas não sofrem intervenção. Elas podem criar as leis regionais para administrar cada província, entenderam? Isso é muita autonomia, porque na época de Dom Pedro, pessoal, era Dom Pedro que impunha todas as regras, era Dom Pedro que impunha o governador, aspas, presidente de província, deu para entender? E o fim do Conselho de Estado, que era aquele grande órgão que girava em torno de Dom Pedro para orientá-lo, porque Dom Pedro era absolutista, tá? Retorno do poder moderador, é claro que os liberais exaltados não podem sair ganhando todas, e eleições para uma regência una. É claro que os exaltados não podem ganhar todas. A regência una é centralização. E quem era o maior partido político do Brasil? Liberais moderados. Então, com certeza, eles vão ganhar as eleições.
E é o que aconteceu. Por isso nós partimos para a regência una de Padre Feijó, que sai de ministro para regente e depois Araújo Lima. Entenderam? Então, nesse ponto, quem ganha? Os moderados. Em relação à autonomia das assembleias legislativas municipais, os exaltados. Essa é a ideia de estabelecer o quê? De estabelecer uma conciliação entre os dois partidos. Porém, mesmo assim, vemos que os liberais moderados, eles não saem ganhando tanto quanto os liberais exaltados. E é claro que vai ter uma ala dos liberais moderados que vai ficar insatisfeita. Mais tarde, essa ala vai ser chamada de regressista. E os que concordam com o ato adicional de progressista. Mas isso daqui a pouco, para a gente não adiantar conteúdo tão rápido, beleza? Pessoal, saindo da regência trina, nós temos a regência una. Como nós acabamos de falar, o ato adicional, ele estabelecia eleições para um regente. E o primeiro regente, dando aqui o espaço para vocês, foi o padre Diogo Antônio Feijó, ok? Da ala mais liberal dos moderados. Feijó não consegue governar bem, teve conflito com a própria igreja e conflitos internos com o próprio partido, tá? Ele não consegue conter as revoltas locais, principalmente a farroupilha e a cabanagem. Ele sofre muitas críticas dentro do seu próprio partido, principalmente de Araújo Lima, tá? Que vai chamá-lo de competente por não conseguir conter essas revoltas. O que vai acontecer é que Feijó acaba renunciando. Olha aí, ó. Renúncia em 37, quem assume, claro, por eleições, porém o partido que ganha novamente é o Partido Liberal Moderado, Araújo Lima, a ala mais conservadora. E o que o Araújo Lima vai fazer? Fiz questão de anotar aqui no quadro a data, 37. É o momento do Araújo Lima assumir e desfazer as medidas que foram combinadas com os liberais. Ó, ele revoga o ato adicional, a lei interpretativa do ato adicional, que é chamada, que ele faz revogar, ele tira, ele anula o ato adicional, e assim as províncias perdem sua autonomia política. B. Modifica o Código de Processo Criminal. O juiz de paz perde toda a sua força de polícia e sua força administrativa, criando o cargo de prefeitos e vice-prefeitos. É chamado de Lei dos Prefeitos. E a política dos pegas, que faz com que os homens de 18 anos em diante sejam obrigados a se alistar volante para combater as revoltas, que ele também não vai conseguir reprimir a farroupilha e a balaiada aqui no Maranhão. Ou seja, não adiantou as críticas a Feijó. É daí, pessoal, que explode a balaiada. Um dos fatores que levou a balaiada aqui no Maranhão é a lei dos pegas, ou a política dos pegas, na verdade, e a lei dos prefeitos, que é que está dentro aqui do Código de Processo Criminal, que também é conhecido como Lei dos Prefeitos, porque cria o cargo de prefeitos, entendeu? Tirando a autonomia de quem? Tirando a autonomia do juiz de paz. Deixa eu te explicar. Como é que acontecia com o ato adicional? A elite local escolhe o juiz de paz, escolhe o presidente de província, ou seja, a elite local governa da forma que quer. Agora não. Quem escolhe o presidente de província é o regente, no caso, Araújo Lima. Quem escolhe os prefeitos, no caso, é o presidente de província, que para hoje nós seríamos o governador. E esse presidente de prefeito, ele é que vai administrar tudo e ele ainda escolhe o quê? O delegado, a força policial. Então, quem está controlando toda a província é o regente. O poder vem de cima para baixo agora. E é claro que não esquece que o poder moderador volta. O poder moderador voltou lá com a regência trina, entendeu? Então, quem está controlando as províncias? Aqui agrava-se ainda mais os problemas regenciais, as revoltas regenciais se agravam. Por exemplo, a balaiada explode em 38 e vai até o segundo reinado, porque ele não consegue conter nem a balaiada nem a farroupilha. Deu para entender? A partir daqui, para que a gente possa entender melhor, o que a gente vai verificar é que esses partidos eles vão acabar se transformando. Por quê? Primeiro, nós temos um conflito interno dentro dos moderados. Os restauradores já não existem, porque o Dom Pedro morreu. Não tem mais o que restaurar, só se ele voltar em espírito. Isso é impossível, ok? Então, nós vamos ter o quê? Um reagrupamento de partidos que eu vou te mostrar agora.
Como é que esses partidos vão passar a ser chamados? Nesse momento aqui nós temos um regresso ao conservadorismo, porque o ato adicional foi abolido, porque o Código de Processo Criminal foi refeito, dando o quê? Dando poderes ao regente e tirando a autonomia das elites locais. Então vamos ver como ficou agora a organização dos partidos políticos, e eu vou te dar uma deixa. A gente vai fazer isso desde o primeiro reinado até o segundo reinado, o que você não vê aí na internet e nos livros, beleza? Vamos lá. Turma, para entender toda essa mudança partidária, a gente tem que entender o que está aqui atrás, ó. Você não encontra em qualquer lugar, mas ó, é o vídeo onde te conta. Vem comigo, ó. Primeiro reinado. Partido Português, Partido Brasileiro. Lembra que o Partido Português ele vai servir ali de muleta para Dom Pedro quando ele decide ser absolutista, e o Partido Brasileiro, formado de maioria da aristocracia, não aceita, ok? Então aqui são opositores. E lembra que dentro do Partido Brasileiro também existia uma divisão de uma ala mais liberal, de uma ala menos liberal, ok? Então, ó, o Partido Português, no fim do primeiro reinado, ele dá origem aos restauradores, aqueles que querem restaurar o governo de Dom Pedro, que ele volte a governar o Brasil, perfeito? É o partido menos importante, aquele que tem menos força, porque Dom Pedro não está aqui e ele não volta, tá? O Partido Brasileiro se divide entre os liberais moderados, proeminentes, mais fortes, que lideram praticamente todas as províncias do Brasil, aqueles que querem um governo centralizado, mas não absolutista, não com um rei absolutista, mas um poder centralizado, aqui é absolutista. Os liberais moderados e exaltados. Os exaltados também têm grandes agricultores, mas eles querem autonomia para as províncias, já expliquei isso aqui. Cuidado, dentro dos exaltados existe existe um grupo radical que defende o quê? Fim da escravidão e defende república. Esse grupo radical está dentro dos liberais exaltados. Ora, 37, ainda na regência, não existindo mais partido restaurador porque Dom Pedro morreu, os restauradores eles vão se aliar aos moderados, formando os regressistas, aqueles que vão anular o ato adicional. E os exaltados dão origem aos progressistas. É claro que alguns moderados vêm para cá, como é o caso de Feijó, tá certo? Formando os progressistas. No segundo reinado, os regressistas dão origem aos conservadores e os progressistas aos liberais. Então nós temos aqui uma divergência lá com Dom Pedro II, conservadores versus liberais. Agora uma coisa que eu preciso te contar e que talvez explique muito da falta de ideologia política que existe nos partidos hoje no Brasil. Liberais e conservadores eram feitos pela mesma elite. Ok? Aqui no máximo nós tínhamos classes médias e que mais à frente vão formar o Partido Republicano na década de 70. Então não sou eu que conto, os dois são farinha do mesmo saco. Olha o ditado, nada mais conservador do que um liberal no poder. Nada mais liberal do que um conservador na oposição. Deu para entender? Valeu! Então, pessoal, o fim do período regencial chega com o golpe da maioridade. Lembra que os regressistas eram maioria na Câmara. Os progressistas não conseguiriam governar. Então eles tiveram uma ideia brilhante. Criaram o Clube da Maioridade, espalharam ele por todo o Brasil para agariar o apoio, pelo menos, de parte dos regressistas para ter maioria de voto. E eles conseguem. E aí vem a pergunta. Os regressistas eram tolos? Claro que não. Existia interesse dos regressistas nisso. Por quê? Eles sabiam que com a antecipação da maioridade de Dom Pedro e ele chegando ao poder, ele tinha 14 anos e meio, 15 anos incompleto, existiria então a consolidação do regresso conservador. Outro ponto, não era interessante, eles tinham temor
de quê? De ir contra o futuro imperador. Hoje, nós vamos contra. E quando ele for imperador de fato, o que vai acontecer? As retaliações ao nosso partido. Então, tudo é política, tudo é interesse. Apoiando, então, antecipa a maioridade e Dom Pedro é considerado imperador em 1840. Perfeito? Terminando o período regencial. Mas eu fiquei devendo para vocês algo significativo, as revoltas. Tá bom? As rebeliões, onde a grande maioria foram o quê? Foram separatistas. Nem todas. Então eu vou fazer assim. Eu coloquei aqui uma lista das principais, pelo incrível que pareça, não estão todas aqui, ok? Vou falar um pouquinho de cada uma delas e vou colocar para ti uma tabelinha explicando cada uma delas no final do vídeo. Legal? Vamos lá. Ó, eu tentei colocar na ordem. 31, 32, levantes no Rio de Janeiro, ok? Tiveram vários levantes no Rio de Janeiro. Lembra que 31 é quando Dom Pedro abdica, em abril, tem as abriladas, perfeito? 32 a 35, a Cabanada. A Cabanada, ela era um movimento que queria o retorno de Dom Pedro. O retorno de Dom Pedro, perfeito? Vou colocar aqui um textozinho para que vocês aprofundem sobre a Cabanada. Pernambuco e Alagoas. Não vai confundir com cabanagem, por favor, perfeito? 24 de 35, uma das mais importantes, inspiradas no movimento de independência do Haiti, assim como também aconteceu lá na Conjuração Baiana, revolta dos malês, escravos islâmicos que queriam o quê? A liberdade. Existem muitas controvérsias, tá? Sobre a revolta dos malês na Bahia. Ah, eles queriam matar todos os brancos. Calma, não é assim, pessoal. Eles queriam executar quem não fosse islâmico. Na verdade, o que nós temos de mais seguro é o fim da escravidão. Ganhar o recôncavo baiano e acabar com a escravidão, fugir, tá certo? Porque os autos policiais foram feitos pelos brancos. Então é claro que os depoimentos vão estar lá. Ah, eles queriam matar os brancos, eles queriam matar os mestiços. Então, não é tão confiável assim. O fato é que a revolta dos malês é uma revolta contra a escravidão, contra a opressão e contra a imposição da religião católica. Isso é seguro. 35 a 40, a cabanagem. Um movimento, pessoal, que foi de caráter popular, apesar de existir a elite. A elite, lá no Pará, ela não aceitava a sua não participação na política nacional. O Pará até hoje é bem distante do restante do Brasil, né, turma? Então eles não tinham participação, distante do Rio de Janeiro. Então, para que manter-se? A cabanagem é um movimento separatista e depois ela se torna extremamente popular, porque estava à frente dela as camadas populares. Muitos que viviam em cabanas, ok? Por isso o nome cabanagem, ok? Beleza? Movimento popular, movimento popular. Um movimento que queria a volta de Dom Pedro, movimento aqui mistos, de elite, classe média, ok, pessoal? Pela saída, é um movimento anti-lusitanos, pela saída de Dom Pedro, tá? Então que saiam também os portugueses. Farroupilha, a mais duradoura de todas elas, elitista, os grandes estancieiros, tá? E charqueadores que se revoltam contra o aumento do preço do sal, que aumenta o seu charque, que sai mais barato comprar o charque da Argentina ou do Uruguai, e depois se transforma num movimento republicano separatista, Rio Grande do Sul, República Rio-Grandense, e Santa Catarina, perfeito, pessoal? Também proclamou a sua república, República Juliana, para quem não sabe. 37, 38, Sabinada, um movimento das classes médias que acreditava na independência e retorno depois que Dom Pedro voltasse a ser imperador. Ó, ser independente e voltar a se anexar ao Brasil depois que Dom Pedro voltasse a ser imperador, isso é complicado. Então, na Bahia, o movimento das classes médias, liderado por um médico, Sabino, perfeito? Balaiada, minha preferida, claro, São Luís, Maranhão, chega até o Piauí, movimento extremamente popular. Claro que as elites estão aqui, nós temos as elites, nós temos os negros e temos os caboclos, tá? Os mestiços do interior. É um movimento sertanejo que luta contra a escravidão, que luta contra a opressão, a miséria, o desemprego no Maranhão. E também
dessa população toda que está ali vendo as elites disputando o poder, bem-te-vis e cabanos, liberais conservadores, e que não se importa com os problemas populares. Acaba explodindo na balaiada. A balaiada, ela foi antecedida no Maranhão pela Setembrada, que explode no centro de São Luís, no Campo do Ouriques, que na verdade hoje é a Praça Deodoro, movimento que não teve revolta armada, mas quando chegou a notícia, sem o WhatsApp, a notícia, né, da saída de Dom Pedro chega aqui em setembro. Dom Pedro sai em abril, só chega em setembro. Os brasileiros pediram a saída dos portugueses, que o juiz de paz expulsasse os portugueses, tirassem as armas da casa dos portugueses e que tirassem ele dos cargos públicos. Os brasileiros adotados, na verdade, quem eram? Eram os portugueses que juraram fidelidade à Constituição brasileira, que eles permanecessem, mas não ocupassem cargos. Deu para entender? Perfeito. O que acontece é que o governador, presidente de província, diz aceitar, mas depois reprime. E em novembro, a revolta explode sim agora de forma armada, mas ela ganha o campo e se transforma numa revolta popular e rural. 31. Beleza? A insurreição do Crato também queria o retorno de Dom Pedro I e acontece lá no Ceará. Beleza? Legal? Turma, obrigado por acompanhar o quadro História em Cena com o professor Everjon. Valeu!